Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, tá? Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar um gênero textual conhecido como conto popular. Nas aulas anteriores nós vimos algumas características desse gênero. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um conto popular e pegar essas características e localizá-las no texto, tá bom? Para a gente poder compreender como localizá-las e entender direitinho as características que nós vimos nas aulas anteriores. Tá? E o conto que eu vou compartilhar com vocês é o conto do O Macaco de Óculos. Já ouviram falar? É um conto bem legal. E à medida que a gente for lendo, a gente vai ver algumas características desse conto, tá? Lembrando que conto popular, quais são as características? Personagens, pessoas que fazem parte da história ali, tá? O enredo, que é o início, meio e fim, tá? Toda história tem o início, tem o meio da história ali e o desfecho, o fim. Tá? Também tem espaço e tempo, mas quando eu falo de espaço e tempo no conto popular, muitas vezes o tempo e o espaço eles não ficam bem claros, tá? Porque quando eu falo do espaço, eu estou me referindo ao lugar onde aconteceu a história. Floresta, castelo, uma casa, um sítio, e às vezes num conto não fica tão claro, a gente vai ver um exemplo hoje, tá? E o tempo também não, eu não sei se aconteceu há dias, há anos, há uma semana. Esse tempo ele também não fica bem claro. É diferente de outro conto que a gente trabalhou, a gente vai ver um exemplo para você entender um pouco mais, tá? E também sobre o conflito, que é a última parte de um conto popular que é importante. O conflito, o que que é? A situação que acontece ali ou para resolver um problema, o conflito que foi gerado à medida que a história está sendo contada. Então, para a gente entender um pouco essas características, eu só estou relembrando, porque nós já fizemos essa aula passada, vimos cada uma delas, a gente vai ver um conto popular e entender um pouco mais sobre elas, tá bom? Vamos lá, ó. Comigo aqui. O Macaco de Óculos, ó. Conto popular, o Macaco de Óculos, ok? Um macaco que se achava muito esperto e inteligente estava ficando velho e já não enxergava muito bem. Preocupado com isso, resolveu usar sua esperteza e saber que os homens fazem quando ficam velhos. E saber o que os homens fazem quando ficam velhos e já não enxergam bem. Conversando com alguns, descobriu que era preciso usar óculos. Arranjou 6 pares de óculos para não correr o risco de um só não dar certo. Olha só o que o macaco fez. Pendurou um no pescoço, outro no rabo, um na cabeça, outro na nuca, um no pé, um outro na mão. Mas nada, continuava sem enxergar. Cheirou, lambeu, mudou as posições e não conseguiu nenhum resultado. Continuava enxergando mal. O macaco então pensou que estava sendo enganado pelos homens. Ficou furioso. Pegou seus pares de óculos, jogou-os no chão e pisou em cima. Coitado, continuou sem enxergar. Então, olha só na história aí. A gente vai ver os personagens. Vamos localizar essas informações que eu compartilhei já com vocês. Quais são os personagens? A gente percebe aqui, ó, o macaco, né? E são citados que tem os homens, né? Ele procurou saber o que os homens tinham. Então, ele foi procurar alguns homens aí. A gente vê alguns personagens sendo citados. Agora, vamos para o detalhe. Qual é o início, meio e fim da história, que é o enredo? O início, ó, ele percebeu que não enxergava bem. Preocupado com isso, ele procurou alguns óculos. E o desfecho foi que ele jogou tudo no chão e continuou sem enxergar. Esse é o enredo da história, tá? Agora, pensando sobre o tempo e espaço. Se eu observar a história, um macaco que se achava muito esperto e inteligente estava ficando velho e não enxergava bem. Preocupado com isso, resolveu usar sua esperteza e saber o que os homens fazem quando ficam velhos e já não enxergam bem. Foi aí que ele foi procurar óculos, né? E a gente não vê o momento onde acontece a história exatamente. A gente sabe que é com o macaco, ele foi procurar alguns homens, mas não está especificando o local, ou seja, o espaço, e nem o tempo da história. Por isso, no conto popular, o tempo e o espaço isso não ficam claros, tá bom? É só para você ver o exemplo que a gente falou um pouco sobre essas características e você entender que não ficam claros no conto popular, tá? Mas a gente viu o conflito. Ele não enxergava bem, procurou uns óculos e acabou ficando sem enxergar, porque ele quebrou tudo, não foi? Vamos lá, continuando a interpretação do texto aí.
já que a gente vê algumas partes. Vamos para a primeira questão, ó. Entendendo o conto. Número 1. O personagem da história é um macaco que se achava muito esperto, um macaco amigo dos homens ou um macaco muito jovem? Qual é a primeira questão? Um macaco que se achava muito esperto, né? É até falado isso no primeiro parágrafo. Número 2, vamos lá. O macaco não enxergava bem por quê? Ele estava doente, ele estava ficando velho, ele estava com os olhos machucados. Vamos lá? Ele estava ficando velho. Por isso que ele foi procurar aqueles homens atrás de óculos, né? Vamos para a próxima questão, continuando, vamos lá. Vamos voltando aqui. Questão 3. Questão 3, ó. Para descobrir como enxergar melhor, o macaco foi conversar com alguns homens, alguns animais ou alguns macacos. Lembra? Ele foi conversar com quem? Alguns homens, animais ou macacos. No texto nós falamos sobre isso. Alguns homens, né? Ele foi procurar saber o que acontecia quando ficava velho. Não é isso? Aí, ó, vamos lá para a próxima. Questão 4. O que o macaco descobriu sobre os homens quando estes ficam velhos e não enxergam mais? O que será que o macaco descobriu quando ele foi conversar com esses homens que ficam velhos e não enxergam mais? Vamos lá para a resposta da questão. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá? Olha só, quando a gente fica velho e não enxerga mais, ó. Precisamos usar óculos, ó. Ele descobriu isso aqui, ó, que eles precisam usar óculos, ok? Vamos lá para a próxima, questão 5. Em quais lugares do corpo o macaco pendurou os óculos? Vocês lembram? Ele pendurou em vários lugares do corpo, né? No texto a gente viu isso. E aí, na questão 5, ele pergunta quais são os lugares, ok? Vamos lá? Vamos relembrar quais são os lugares? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, ó. Já que você já relembrou um pouquinho aí, vamos lá. Confirmar a questão, ó. Ele pendurou um no pescoço, olha só, outro no rabo, um na cabeça, outro na nuca, um no pé, um outro na mão. Olha só os lugares que o macaco pendurou. Questão 6. Numere as ações do macaco de acordo com a ordem que aparece no texto. Olha só o que ele fez. Ele lambeu os óculos, jogou os óculos no chão, cheirou os óculos ou mudou os óculos de posição. O que ele fez primeiro aí? Vocês lembram? Primeiro, ó, o macaco ele cheirou. Lembra? Ele cheirou os óculos. Depois dele cheirar os óculos, vamos lá, ver que vocês lembram da história. Ele fez o que depois? Ele lambeu, ó. O macaco lambeu. Ele cheirou e depois lambeu os óculos. E depois dele lamber os óculos, ele fez o quê? Ele mudou eles de posição. E mesmo mudando de posição, depois ele decidiu fazer o quê, ó? Jogar os óculos no chão. Ele jogou os óculos no chão. Então, ficou nessa ordem. Ele cheirou os óculos, depois ele lambeu os óculos, mudou os óculos de posição e, por último, jogou os óculos no chão. Tá? Vamos para a questão 7. O macaco ele pensou que estava sendo enganado pelos homens. Então, ser enganado é o mesmo que ser amado, ser traído ou ser ajudado. Quando eu falo ser enganado, é o mesmo que ser traído, ok? É o significado da palavra enganado. Vamos para a próxima. Questão 8. Só podia ser engraçado o macaco botar óculos no rabo. Na frase acima, a palavra em negrito significa o quê? Ó? Palavra em destaque, ó, no caso, botar, ok? Calçar significa vestir ou colocar. Quando eu falo botar, significa o quê? Pensaram já? Colocar, ok? Vamos lá para na nona questão, né? Aqui, ó. O macaco enxergava muito mal. O contrário da palavra sublinhada é, no caso aqui, mal. Lembrando que mal tem mal com L, como a gente está vendo a escrita aqui, e mal com U. E tem uma diferença.
é importante a gente ter cuidado com o uso dessa palavra, tá? Porque mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. E eu preciso ter esse cuidado ao escrever, tá? Então, o macaco enxergava muito bem, ó. Se fosse mal com U, ó, só para ver esse detalhe aqui, ó. Fosse mal com U, o contrário seria bom. Aí a minha frase não ia ficar legal, ó, o sentido dela. Ó. O macaco enxergava muito bom. Não falo dessa forma. A fala, né, fica errada. Então, por isso que o contrário de mal com L é bem. Que eu faço, ó, o macaco enxergava muito bem. A leitura, ela fica com o sentido correto, ok? Então, só para lembrar aí, mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Vamos para a 10ª questão, vamos lá. 10º. De acordo com o texto, o macaco era ó, doce, esperto ou velho. O macaco era como? Na 10ª questão, ele era velho, ok? Às vezes a gente pode até se confundir aqui e fala que ele era esperto, né? Mas o ponto central da história, ele está falando que ele estava velho. Então, por isso que é essa a resposta, tá bom? E a 11, a última questão aqui que vamos fazermos juntos, ó. Questão 11, ó, 11ª, ó. Copie a frase abaixo, passando para o plural. Plural é mais de um, né? Aqui no caso ela está no singular. Então, olha a frase, ó. O homem bondoso ajudou o macaco. No plural, eu tenho que colocar os homens, ó. Mais de um, né? Então, como ficaria a minha frase? Ficaria da seguinte forma, ó. Vamos lá. Os homens bondosos ajudaram os macacos, ok? Aqui singular, somente um, ó. Plural é mais de um, ok? Tá? Só para relembrar. Então, o conto trabalhado hoje foi esse, um macaco, né, que usava óculos, e eu espero que você tenha gostado e tenha relembrado algumas características desse conto tão importante, desse gênero, tá bom? Nossa aula fica por aqui, não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e todas as outras que a gente tem preparado lá e deixado para você acessar, tá bom? Espero que você goste. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!